Em A Morte do Embaixador Russo, um relato de espionagem no Brasil, Paulo Valente resgata o misterioso episódio do afogamento de dois membros da Embaixada Soviética no Rio de Janeiro em 1962, conectando esse fato às conspirações que levaram à derrubada do então presidente João Goulart pelos militares há exatos 60 anos. O Entre Linhas conversou com o autor sobre essa obra que mescla fundamentos históricos e imaginação. O Brasil não tem uma grande tradição de romances de espionagem, talvez porque o país não tem um peso geopolítico muito grande. Mas o seu romance A Morte do Embaixador Russo prova o contrário, né? A Morte do Embaixador Russo conta uma história de espionagem. Ele é o segundo nessa linha. O primeiro foi Lealdade a Si Próprio, também de espionagem. E a boa notícia é que eu tenho mais dois no prelo. Então, é uma produção importante para mim de colocar esses fatos de espionagem na leitura do brasileiro. E eles estão todos baseados num levantamento histórico, em fatos que de fato aconteceram, que mostram que o Brasil tem uma presença geopolítica internacional, em alguns momentos pelo menos, que leva e justifica esse tipo de trama ficcional, né? Exato. A Morte do Embaixador Russo aconteceu esse fato de que o embaixador russo no Rio de Janeiro, em 1962, ele entra no mar, ele gostava de nadar aos domingos, mesmo com o mar muito bravio, e ele volta morto. Ele se afoga, a primeira notícia do jornal é que ele teria morrido afogado, no dia seguinte descobre que ele teria morrido de colapso cardíaco. Um dos secretários da embaixada volta vivo e o terceiro nunca aparece. O corpo dele não aparece e daí a gente cria uma história. Ou seja, a parte ficcional está nesse desenvolvimento de uma personagem que desapareceu. A parte ficcional é um convite meu ao leitor para a gente estar conversando. Porque qual é o fato importante? Isso aconteceu na véspera do Kennedy anunciar que estava fazendo um bloqueio naval a Cuba por conta da descoberta dos mísseis soviéticos que estavam apontados em direção a Miami, Nova York. Então isso foi quase assim o início da Terceira Guerra Mundial. E aí o Brasil tem, digamos, uma participação por conta da questão cubana. O Brasil tinha relações com Cuba e tinha boas relações com os Estados Unidos, e o Brasil acaba participando do que quase foi a Terceira Guerra Mundial. Parece que não é muito conhecido, é essa participação brasileira, como ela se deu, porque há um emissário do governo brasileiro para acompanhar, vamos dizer assim, a retirada dos mísseis que a União Soviética estava instalando em Cuba, não é isso? Não só este fato, mas há um precedente de que o Brasil tinha aquela política externa independente. Então, teve o famoso momento em que o Che Guevara passa pelo Brasil e o Jânio Quadros condecora ele com a Ordem do Cruzeiro do Sul, que foi assim, meio escandaloso. E os Estados Unidos não estavam gostando dessa tendência brasileira, ao mesmo tempo que, de fato, você tinha uma presença soviética com embaixadas e Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, Jorge Amado, tinha uma presença importante. Então, o Brasil estava numa situação pendular, e a acusação de que Jango tinha uma tendência esquerdista, então havia, digamos, um momento importante. Mas aí tem outros eventos, também mais para o final do livro, relacionados ao Brasil com Cuba, que é o avião que sai do Rio de Janeiro, levando a comissão cubana que estava numa conferência da FAO, que o avião cai perto do aeroporto de Lima, morre todo mundo, mas se salva uma pasta do chefe da delegação, onde tinha as informações sobre os aparelhos cubanos no Brasil. O Jango começa a dar mais e mais notícias sobre esse encaminhamento à esquerda, e o governo americano tem, digamos, muito receio disso. Outro ponto importante do livro é justamente esse fato histórico. A primeira gravação
na Casa Branca, foi entre o Kennedy e o Lincoln Gordon, que era embaixador no Brasil. E o Kennedy pergunta para o Lincoln Gordon, isso qualquer um tem acesso: estamos preocupados com o Brasil. O Brasil não pode virar uma nova Cuba. E ele pergunta para o Lincoln Gordon o que nós podemos fazer. E o Lincoln Gordon não afasta a possibilidade de uma intervenção militar no Brasil. Como, de fato, no golpe de 64, houve um porta-aviões que ficou às margens do Rio de Janeiro, pronto para uma intervenção. Agora, outra personagem da qual parece haver registros históricos, mas também um desenvolvimento ficcional no seu livro, é o Valery Larskov, que é o assessor do embaixador que morre e que aí tem toda uma história, você criou uma biografia para ele, né? A ideia de um espião da CIA que falava russo fluentemente, porque a família tinha vindo da Crimeia, e então ele foi introduzido no serviço diplomático para ser um espião americano, serviço diplomático russo. Então ele passava informações.